As balizas deste trabalho, os conceitos fundamentais são logos, ou ordem universal, templo, ou o lugar e o dispositivo em que a consciência finita se abre à superconsciência cósmica. Escola é um campo vibracional invisível que nos reconhece progressivamente e que nós reconhecemos progressivamente e que nos vai dando os vetores mais simples para evoluir, de A para B. A verdadeira escola, de A para B, apresenta sempre o caminho mais simples. Consciência é uma dádiva, eu já vou desenvolver, consciência é uma dádiva da superconsciência cósmica que permite viver vendo, em vez de viver estando. E a consciência, ninguém sabe muito bem explicar o que é, mas nós sabemos que a consciência tem qualquer coisa de estereofónico. Isto é, há um organismo que vive, esse é um canal, mas depois há um segundo canal, que é uma consciência nesse organismo que vê que o organismo vive. Sentem o que eu quero dizer? Então nós dizemos assim, eu tenho consciência de mim, eu tenho consciência do que fiz, eu tenho consciência das distâncias, eu tenho consciência de ontem. Eu tenho consciência que provavelmente amanhã o sol vai nascer. Eu tenho consciência de que estou aqui. Todos estes frutos da consciência parecem muito abstratos. Estou aqui. Tenho memória. Tenho um nome. Eu não sou tu. Tudo isto são frutos da consciência.
E finalmente, iniciação é o processo através do qual a pequena consciência evolutiva evolui e atravessa os seus próprios portais secretos para a união gradual com a superconsciência cósmica. Então, Logos é uma entidade que contém um sistema evolutivo e ao qual confere ordem, leis, estrutura e significado. Quando um francês, em 1955, de forma mais ou menos desesperada, diz: a vida não faz qualquer sentido, mais valia não ter nascido. Quando este pessimismo europeu, que é típico dos anos 50, mas prolonga-se até hoje de muitas formas, a vida não faz sentido, mais valia não ter nascido. Tudo isto é um conjunto de acidentes, as coisas batem umas nas outras e depois voltam atrás e depois voltam a bater umas nas outras e nada é... as coisas não fazem sentido. A vida é random e é caótica, etc. Quando o europeu diz a vida não faz sentido, tudo é absurdo, e vejam como isto afetou grande parte do teatro, do cinema, do rock e do rock and roll, os dois, e afetou grande parte da filosofia pós-moderna e dos existencialistas, e dos Sartre e dos Albert Camus e assim por aí fora. Quando um europeu sofisticado diz a vida não faz sentido, tudo é um absurdo, ele está no polo oposto, está no ponto, exatamente no ponto oposto a Logos. Portanto, Logos opõe-se a nihil, a nihilismo, nada, em alemão, nada faz sentido. Logos é o contrário. Tudo está sendo conduzido por mãos invisíveis para a eclosão em patamares, planaltos, vá lá, plataformas cósmicas de integração, coesão, coerência e harmonia que estão para o atual mundo em que vivemos como o diamante está para o carvão. É para aí que nós vamos, por plataformas de coesão, coerência, harmonia e significado que são essa plataforma, planaltos cósmicos de vida, que são para a mente atual como o diamante é para o carvão. Ou seja, estas coisas poderosas, como nascer um bebê, é poderoso, não é? Quando tu olhas para um filme tipo National Geographic em alta definição, em que vês o desenvolvimento do feto e depois vês o nascimento mesmo do bebê, etc. Há um poder ali, não é? E a morte de um bebê? E o assassinato de um bebê numa guerra? Também é poderoso? É igual? Com sinal inverso. E portanto estas coisas poderosas, a vida gratuita e a morte que não se compreende, o ir e vir de todas estas coisas, estas ondulações,
E as forças de fricção à nossa volta, as forças passionais, as forças de fricção, as forças psicoafetivas, as psicossociais. Será que eu vou ser aceito pela minha sociedade? Eu sou um outsider? Sou um vagabundo ou um candidato a presidente da Câmara? Tudo isto é psicossocial. Todas estas imensas forças estão, atuam dentro do forno alquímico a que os mestres chamam humanidade. E, portanto, se nós dissermos estou sob pressão, sim. Da mesma forma que a explosão dentro do motor de um automóvel está sob pressão, explode dentro de um confinamento. Senão não há movimento para a frente. Então tu dizes, eu estou sob pressão. Este conjunto de pressões, este conjunto de convites ou coisas imperativas, este conjunto de impressões e de obrigações na existência são limites, porque tu não podes ser todas as pessoas, não podes ter tudo e não podes ser toda a gente e toda a parte, são limites que conduzem a energia cósmica que está em nós, que nós chamamos psicobiofísica. E eu penso que nas margens do Ganges eles diriam Kundalini, que força a energia psicobiofísica a evoluir ao longo do canal que conduz à consciência superior. Portanto, este tambor rotativo, como uma máquina de fazer cimento, dentro do qual nós estamos, e onde uma série de forças agressivas e complexas e forças construtivas e destrutivas estão constantemente, alquimicamente, a interagir alternadamente entre si, porque tu tens um dia construtivo, depois tens um dia destrutivo, depois, não é? Estas forças são o Logos. Isto é, o Logos não é um ser azul com olhos de Sírios, pendurado num planalto superior, como um mega arcanjo, e que decreta de forma distante leis. Não, as leis são Logos. E o Logos é um ser. Mas se eu deixar cair este caderno, uma lei atuou, a lei da gravidade. Essa lei é parte do Logos. E ter fome ciclicamente é parte do Logos. E não abafar a insatisfação crónica para com a existência e transformar a insatisfação crónica para com a existência numa fonte positiva de criatividade e de construção é uma lei do Logos. O Logos é a soma de todas as leis à nossa volta. E se para a ciência essas leis são só variações matemáticas e a inevitabilidade para que o universo funcione, teosoficamente, em termos gnósticos, em termos cósmicos, o Logos determina os limites do possível, mas promete ao mesmo tempo que se houver evolução dentro desse mundo, ele apaga os limites do possível e amplia os limites do possível. É ele que vai abrindo a promessa da realidade de ser outra que não esta, porque ele é a realidade dentro do qual nós vivemos. Eu vou citar São Paulo. Este Cristo
que nos visitou em Jerusalém, na Galileia, é a personificação do Logos. Este Cristo é o Logos. E dentro do Cristo, nós temos a nossa vida, nós nos movemos e nós caminhamos. Existimos dentro do Logos. Isto é das Epístolas de São Paulo. O que significa que o Logos não é só poético, não é só filosófico, é bastante pragmático. As leis da matéria vêm do Logos. As leis do afeto vêm do Logos. As leis do afeto, o afeto tem leis. Quer dizer, nós não somos monstruosos e disformes porque somos formados pelas leis cósmicas, amamos as leis cósmicas e procuramos compreender as leis cósmicas. O mundo da lei, que tem a ver com Sagitário, é o mundo do Logos. Mas cada mundo, cada sistema solar, recebe uma destas esferas contentoras que vêm de muito alto. Vêm do plano mental cósmico. Seres humanos e mestres ascensos vivem no plano físico cósmico. Mesmo os mestres ascensos estão a sair do plano físico cósmico. Avatares e arcanjos vivem no plano astral cósmico. Logos vivem no plano mental cósmico. Não é o plano mental terrestre, nem o plano astral terrestre, nem o plano físico terrestre. É o plano mental cósmico, o plano astral cósmico e o plano físico etérico cósmico. Por exemplo, as nossas mónadas vivem, pulsam, deslocam-se, são feitos de uma eletricidade nos planos superiores do plano físico cósmico. Quer dizer, o éter do cosmos é também o oceano monádico, onde se movem as mónadas. Na sexta para a sétima iniciação, o ser sai do plano físico cósmico, é isso que nós chamamos a foz do rio da vida. Lembram-se isto? A vida é um rio. A vida é um rio. Parece uma canção daquelas bandas portuguesas. A vida é um rio e a pergunta é aonde vai desaguar o rio? O rio, que depois os rios do mundo são símbolos, o Nilo é um símbolo, o Ganges é um símbolo, a Amazónia, o Amazonas é um símbolo, o Mississippi, todos estes grandes rios são símbolos do problema de nascer pequeno e desaguar grande, que é o que nos está reservado. Nascemos pequenos e vamos desaguar grandes. De preferência, a rir. De preferência, desaguar a rir. Este processo da vida, que é representado como um rio, desagua onde? Eu tenho vindo a utilizar o termo oceano cósmico. E esse termo é relativo ao astral cósmico, ou seja, nós evoluímos nas 5 iniciações dentro do físico cósmico e na sexta fazemos contacto com o astral cósmico. Isto é, deixamos os mundos cristalizados e objetivados do divino, que são os mundos que nós podemos ver nos telescópios físicos, nos telescópios da psicanálise, quer dizer, há ferramentas para compreender o que está mal numa pessoa, nos telescópios mentais, nos telescópios da alma, quer dizer, enquanto seres em evolução, nós evoluímos dentro do físico etérico cósmicos.
dos quais o planeta Terra físico existe no primeiro plano, mas isto tudo tem 7 vezes 7, tem 49 planos, não é importante. Mas a vida que é constrangida, limitada, educada, pela voz da sabedoria, pela voz do silêncio, pela voz que se ouve na solidão, faz essa educação para nos levar a desaguar num outro nível da realidade, que já não é o físico etérico cósmico, mas é o plano astral cósmico. E nesse plano astral cósmico deslizam os avatares e os arcanos. Portanto, o que é que acontece a um avatar? Ele translada do mundo criado, que é o mundo físico de Deus, onde as nossas mónadas existem, apesar delas serem equivalentes ao divino, mas estão em missão no plano físico cósmico. As nossas mónadas vêm de muito longe. E ao desaguar, desagua a consciência do avatar, do mestre ascenso, desagua no oceano cósmico. E o oceano cósmico são mundos feitos de sentimento, de amor, de afeto transcendente, que é um conceito que nós não é possível ser transcendente e afeto ao mesmo tempo. São paisagens, são mundos feitos do coração de Deus, entende? Então nós estamos nos mundos feitos do corpo de Deus. Plano físico cósmico. Que inclui o físico, o etérico, o astral, o mental, o causal, o espiritual, o monádico do planeta. À medida que nós vamos fazendo estas transferências, tu desaguas no plano astral cósmico. Já não é o astral planetário, esse está dentro do físico cósmico, é o astral cósmico. É o oceano de amor ao qual Yogananda sempre se referiu. Em todos os seus poemas, ele refere-se a esse oceano de amor. Tipo, Oh Lord, let me dive into the ocean of love. Oh Lord, let me dive into the ocean of bliss. Oh Lord, I will be thine always. Oh Lord, I want to be with you as love. Portanto, este estar com Deus como amor é para onde vão os iniciados, que se tornam avatares. Mas além do astral cósmico, existe o plano mental cósmico. E não me perguntem se existe um plano intuitivo cósmico. Não faço, nem quero. Reparem, provavelmente a Trindade é o habitante único do plano intuitivo cósmico. Mas qual é a utilidade disto? Então vamos descer. No plano astral cósmico, movem-se os sentimentos de Deus. E estes sentimentos cristalizam sob a forma de mundos inteiros. E o símbolo desse mundo do sentimento de Deus, que está além do rio evolutivo dentro do qual nós nos encontramos, é a água. E essa água, quando devidamente se ressignificada e do ponto de vista oculto, devidamente ativada, e esta é uma palavra que é preciso cuidado, porque as pessoas... Nós agora temos esta coisa de ativar tudo. Eu vou ativar a água, vou ativar o código de luz, vou ativar os golfinhos, vou ativar os meus aparalápis, vou ativar as borrachas para elas apagarem melhor. É preciso cuidado com a palavra ativação. Transformou-se numa hipérbole, mas quando a água é ressignificada, quando a água é compreendida como um conduto do físico cósmico, porque onde é que nós temos água? Na torneira, nos rios, nos lagos, no Jordão. E quando a água é ressignificada cá embaixo como um conduto, não do físico, não do emocional,
não do mental, nem do intuitivo individual ou planetário, nem do espiritual individual ou planetário, nem do monádico individual, entre aspas, ou planetário, mas quando a água é vista como símbolo de um mundo de sentimento arquitetónico que vibra acima da criação, e ainda não é o eterno, ainda não é o mundo de luz, é o mundo do sentimento. E quando a água é ressignificada e reinterpretada dessa forma, então, esta ideia de mergulhar o homem que vive no físico cósmico, constrangido por um conjunto de leis, numa água que é entendida como purificadora, nada tem a ver com, portanto, estou a falar de batismo, nada tem a ver com superstições retrógradas, de voltar ao útero da mãe, reparem, sem mãe não há nada. Voltar ao útero não é uma boa ideia, não sei se me faço entender, a vida é em frente. Portanto, não tem a ver com superstições retrógradas, mas tem a ver com esta poderosíssima intuição de que a água na Terra está em ressonância com o oceano astral cósmico. E, portanto, este ato de mergulhar na água para renascer reproduz à escala socioespiritual da pequena província dos nazarenos, dos mandianos, dos São Joões Batistas, daqueles 50 quilómetros à volta de Jerusalém, reproduz nessa pequena escala o fenómeno do mestre ascenso saltar na sétima iniciação do plano físico cósmico para o plano astral cósmico e tornar-se uma onda de amor num oceano de amor sem fim. Mas, sentem? Mas os logos vêm de além do oceano de amor, eles são esferas de perfeição, como lágrimas de Deus, são esferas de perfeição, e pode-se dizer, mas a minha mónada é uma esfera, a tua mónada é o teu logos pessoal. E o logos da Terra é a mónada da Terra, daqui a pouco baralhamos na linguagem, mas sentem, tu és um planeta, o planeta Ana Maria. E às vezes há planetas que orbitam uns em torno dos outros, há sistemas duplos. Como o sistema planetário Joana e Alfredo, são dois planetas. Os planetas têm combinações elétricas e combinações criativas, e há danças de planetas, mas cada planeta tem o seu centro da lei, o seu centro da ordem, o seu centro da verdade, o seu centro de tu ainda não podes fazer isto, mas já podes fazer isto. Quer dizer, o centro que nos vai introduzindo o próximo degrau útil. Além da... Mel, eu penso que algumas pessoas estão a pedir para... Pelo menos eu vi agora, chegou agora mesmo, para entrar na reunião. Além do... Tu tens um logos, tens um centro, só que nós em teosofia chamamos de o Atman, a mónada. E o planeta tem um logos, tem um centro que o envolve. E em teosofia, em gnose, pelo menos Madame Blavatsky trouxe autorização para que essa palavra fosse usada para a esfera de perfeição dentro da qual a Terra existe. Agora pensem nas implicações filosóficas, dialéticas, históricas, intelectuais desta frase. A esfera de perfeição dentro do qual a Terra existe. Que não é a esfera de perfeição dentro do qual Vênus existe. São duas, são diferentes. E a esfera de perfeição dentro do qual o sistema solar existe, que contém as esferas de perfeição de todos os planetas ativados para qualquer tipo de evolução. Podem não ter uma humanidade e ainda assim têm um logos. Sentem? Nós vivemos dentro de uma esfera de perfeição. Somos esquizofrénicos em relação a ela. Temos dificuldade de comunicar com ela. Mas quando tu olhas para o céu, de dia, além daquele azul,
algures a partir dos 360 quilómetros de altitude, começa o que se chama a noosfera. E a noosfera é a esfera do nous, do conhecimento espiritual superior. Todos os astronautas dizem que a partir de um certo grau de altitude os pensamentos deles mudam, eles não conseguem ter pensamentos negativos, exceto se houver uma avaria no campo eletromagnético da nave, mas que reproduz o campo eletromagnético da Terra. Mas se não houver uma avaria no campo, eles dizem, eu não consigo ter pensamentos negativos. E muito especificamente, um dos astronautas russos, não foi o Yuri Gagarin, deve ter sido, disse, a Terra tem as cores dos quadros do Rorik, do Nicholas Rorik. Provavelmente é o contrário, os quadros do Rorik têm as cores da Terra. Mas ele, em órbita, a 400, 500 ou 1000, 2000 quilómetros de altitude, há uma mudança na percepção. Não é só porque não vemos fronteiras nos continentes quando estamos em órbita da Terra. Há uma mudança de percepção porque a nossa rede neural e os nossos corpos subtis, a partir dos 360 km de altitude, entram em contacto com o campo vibracional do vigilante silencioso, que é um link entre Melquisedeque e o Logos. Não vamos desenvolver aqui, mas se alguém estiver interessado, o Vigilante Silencioso, na obra de Alice Bailey. Ele é considerado um Nirmanakaya, e isso só estamos a complicar, mas... Então o que eu quero dizer é que desde a superfície da Terra até milhares de quilómetros de altitude, nos 360 para cima, tu começas a entrar em contacto com uma presença que o Islão, desculpem, o iluminismo persa chama o Arcanjo da Terra. E o Arcanjo da Terra, que é o logo, ou seja, o vigilante silencioso começa, é a passagem lentamente para tu subir o termómetro até o Arcanjo da Terra. E o Arcanjo da Terra é o Logos, quer dizer, o que os persas chamam o Arcanjo da Terra, eu estou na Pérsia pré-islâmica, inclusive, os teólogos chamam o Logos, e eu chamo-lhe porque a esfera de perfeição. Tudo existe dentro de uma esfera de perfeição que aguarda. Ou seja, tudo existe numa esfera perfeita que contém o modelo para o final da nossa viagem. Como mestres, depois a viagem continua como avatares, e depois a viagem continua para a integração dos avatares nos campos logóicos. Não tem a mínima utilidade para nós neste momento, eu diria. Mas pensar em termos de o mental cósmico, nós ainda mal percebemos a mónada, quanto mais o mental cósmico. Mas onde se quer chegar é que existimos dentro de uma esfera de perfeição, e a partir de uma certa altitude o nosso córtex entra em contato com essa esfera de perfeição. Qual córtex? O físico. E a partir de um certo momento as ligações neurais começam a ser mais empáticas com o objetivo do Logos do que com a dialética histórica cá em baixo dos ricos e dos pobres, dos bonitos e dos feios, dos gordos e dos magros, dos bons e dos maus, e uma série de outras dialéticas que é tudo luta cá em baixo. Mas a partir de um certo momento o córtex é mergulhado. Como? Bem, podemos dizer, André, isso implica que todos os astronautas vêm como que iniciados do espaço? Sim. Eles não vêm iniciados no sentido teosófico de uma união irreversível entre a consciência e os núcleos internos. Mas do ponto de vista, deixa-me fazer uma coleção de palavras rapidamente, tipo, estas coisas são tão pretenciosas, mas deixa-me ver. Do ponto de vista neuropsicocivilizacional, isto não existe, eles vêm iniciados, eles não são mais seres neurologicamente normais, não são mais seres psiquicamente normais e não são mais seres em termos de civilização, já não a veem só de baixo para cima, como construtores, mas viram-na de logos para baixo, como contemplativos descendentes. Sente o que eu quero dizer?
E um contemplativo descendente é essa consciência que está lá em cima, unida à esfera de perfeição, olhando a labuta, o trabalho, o suor, as lágrimas, o sangue, a flor humana a abrir lentamente pelo poder do sol, do Logos. Então, o Logos é o início, porque ele determina as leis, e o fim, porque ele contém um modelo divino para o movimento. Porque este movimento não é um movimento sem fim. É um movimento que vai abrindo cada vez mais. A partir da quarta iniciação, a vida abre como se estivesse a chegar ao estuário do Tejo. Sentes o que eu quero dizer? A vida é difícil enquanto estás ali na zona de Ferreira do Zeza, porque é muito estreitinho. Mas a partir da quarta iniciação, a vida começa a abrir. E na quinta, os horizontes que se abrem à tua frente, as vistas do que o ser pode ser, são indescritíveis. E esse desaguar da entidade individual integrantes a grupos de serviço vai invariavelmente desaguar no oceano cósmico, que é o que a tradição hindu chama samadhi, ou a tradição cristã chama beatitude. Mas é sempre um êxtase ligado a eu vim destas 750 vidas, eu tenho que reduzir, eu vim destas 130 vidas, nesta rocha à volta do sol. E numas perdi uma perna, noutras matei o inimigo, ou o amigo que eu julgava que era inimigo, noutras desprezei a mulher, noutras desprezei o homem, noutras... eu estou só a falar de coisas negativas agora, noutras roubei, assaltei, pilhei, quer dizer, nem dá para, porque vocês sabem como é a história da humanidade, quanto mais andamos para trás. E agora, após estas 150 vidas, estas 200 vidas, eis que eu flutuo acima do bem e do mal, por amor. E eis que se abre o rio da minha existência cada vez mais, e o que é que eu vejo lá ao longe? Um oceano de paz, em que o amor está no pico máximo de intensidade sempre, e onde a bondade, o afeto, o cuidado, a ternura, a atenção, a dignidade, a nobreza, o espaço do outro, têm a sua origem imaculada, que é no oceano astral cósmico, os verdadeiros sentimentos de Deus. Ou seja, nós podemos dizer que Deus é um corpo, mas depois não temos que dizer, mas Deus é um sentimento. E depois podemos dizer, Deus é um pensamento. E depois podemos dizer, Deus é uma intenção transcendente. Mas quando dizemos Deus é um corpo, estamos a falar de Gaia na Terra, estamos a falar do corpo físico, de carbono, hidrogênio, do universo. Mas o que os mestres estão a tentar dizer é, ei, não pares aí, Deus não é só um corpo, Deus é um sentimento. É o sentimento que eu tenho aqui no meu corpo psico-emocional? Não. Esse o amor que nós sentimos, e às vezes não sentimos amor nenhum, estamos ali sentados, eu não sinto amor nenhum hoje. Exato. O amor que nós sentimos, que é intermitente, é o reflexo homeopático do oceano cósmico. O que quer dizer que, à medida que eu vou atravessando os véus de mim próprio e os véus da existência, eu começo a sentir o rugir do amor lá ao longe. Percebem o que quer dizer? E esse amor que está além do físico cósmico, people, vai devorar o mundo. É ele que contém as leis de inversão da termodinâmica. É ele que altera as leis fundamentais da matéria. É esse amor infinito, que é o oceano de Deus, que altera
o estatuto do físico cósmico, pelo menos até ao mental, de que todos os sistemas estão em permanente degradação e precisam de manutenção. Não é? O teu corpo está em degradação neste momento, precisa de manutenção. Tudo perde energia, portanto tudo precisa de energia. O universo físico está em permanente decay. Nós fazemos organizações, aumentamos a complexidade e o universo não gosta e desce para mais simples. Isto é, se tu abandonares um telemóvel na serra, se fores lá 10 anos depois, aquilo desceu para um nível muito mais simples. É feito de ferrugem, ferro e carbono e plástico. Plástico não desce facilmente porque é uma molécula que não é assim tão simples. Mas sentem o que eu ia dizer? As coisas entregues a si próprias vêm sempre para um nível mais simples. Mais simples significa menos complexo, consegues fazer menos coisas com elas, em termos de detalhe, de sofisticação. Mas o amor que existe no plano astral cósmico, esse que está além dos mestres, ao qual os mestres aspiram, é um amor... Perdão, é o antídoto da morte que encontramos no plano físico cósmico. Quando dizemos a morte é tão velha que um dia há de morrer, quando dizemos a libertação da lei da morte, quando dizemos a quinta iniciação, a sexta iniciação, o que acontece é que parte da radiação do amor cósmico veio buscar o mestre onde quer que ele se encontre e altera as leis da matéria. Portanto, todos os discípulos a partir da quinta iniciação são laboratórios avançados da realidade, já não são mais só pessoas. E é um problema, porque não é fácil um mestre viver no meio dos outros seres humanos. Por isso é que eles enviam discípulos. E às vezes os que funcionam melhor nem são os discípulos avançados, são aqueles discípulos trapalhões. Os discípulos trapalhões são os que funcionam melhor. Porque são discípulos, invariavelmente têm um fio de luz e alguns têm um cabo de luz para a hierarquia, mas como são muito trapalhões, conseguem integrar-se ao ritmo humano normal. Então, o físico cósmico é composto por um conjunto de leis logóicas que vão desaguar o oceano cósmico. E o oceano cósmico já não são leis, no sentido de como funciona o universo. É simplesmente a natureza amorosa de Deus como sistemas de mundos. Isto é, aqui nós fazemos aeroportos com Alcatrão. Nos mundos superiores do plano astral cósmico, eles fazem aeroportos com amor. Pegam em amor, esticam e fazem um aeroporto. Ou seja, o que para nós é um sentimento, no plano astral cósmico, são os materiais de construção de mundos superiores. Montanhas feitas de amor. Paisagens feitas não de granito, mas de afeto. E isto é absolutamente real. Eu não sei se é mesurável, mas é absolutamente real. Os mestres falam destes mundos superiores. Irânia Loca é o mundo feito de substância suprema, carregada de amor e magnetismo, para onde Shri Yukteswar partiu depois da sua encarnação, depois da sua encarnação na Índia. Aurobindo partiu para a Irânia Loca, para os mundos superiores feitos de sentimento e amor, mas são mundos, não são não são abstrações de cor, são mundos inteiros, têm vida, têm estruturas. Mas além dos mundos de afeto e de amor, estão os mundos da mente divina. E é desse nível do mental cósmico que se desprendem os logos, as esferas de perfeição que vão envolver os mundos geológicos em evolução. Sentem? Conseguem visualizar? André, conseguem visualizar? Porque eu não consigo.
E, e os mundos arquitetónicos, eu vou chamar os mundos arquitetónicos, é o que os maçons tentam sintonizar quando dizem Deus é um arquiteto e quando temos todo este fator dos arquitetos, não é? Quando Deus o arquiteto, exato. E o que é que está lá em cima? Bem, nós sabemos que a matemática é o que está mais afinado com o plano mental cósmico. Sabemos que a geometria sagrada é o que está mais afinado com o plano mental cósmico. Sabemos que as leis da proporção que estão presentes na tabela esmeralda de Thoth, na tábua esmeralda, as leis do hermetismo vêm todas do mental cósmico, que diz que como é em cima, também é em baixo. Como é dentro, também é fora. E depois introduz as leis da polaridade, masculino e feminino, as leis do magnetismo, as leis da vibração, as leis do ritmo, e tudo isto são as leis do hermetismo que estão na tábua esmeralda. Todas estas leis do hermetismo que estão, que estão na tábua esmeralda remetem para o mental cósmico. Assim como a poesia mística remete para o astral cósmico. Então, o que é que estava a acontecer quando um leão do deserto, porque eu não consigo, é isto, quando um leão do deserto denuncia a perca de logos de toda a cidade, e quando os dirigentes religiosos da cidade dizem a São João Batista, escuta, nós somos filhos de Abraão e, portanto, temos direitos inatos como judeus, temos direitos inatos, somos o povo escolhido e, portanto, já estamos a caminho, não precisamos estar tão angustiados como tu estás aí no Rio Jordão a comer gafanhotos e a fazer de outsider, a fazer de Jim Morrison aí no Rio Jordão. Nós somos os filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E o leão do deserto, São João Batista, o leão do deserto respondeu, filhos de Abraão? E ele pegou no cajado e bateu com o cajado com toda a força no chão e disse, Deus pode fazer destas pedras um filho de Abraão em qualquer momento. Ou seja, a vossa condição de filhos de Abraão, esse Deus pode fazer até das pedras. E o que ele diz é preciso que o povo fiel, vejam eu falar a bíblico, não é muito a minha linguagem, mas eu vou falar a bíblico. É preciso que o povo fiel seja conduzido ao rio, mergulhado na água e purificado dos seus tropeços. Nota que é muito interessante, porque para João Batista há um lado inteiramente contemplativo, ele era um homem silencioso, há um lado guerreiro, ele é um leão do deserto, mas principalmente há um ato que hoje para muitos ambientes católicos é meramente um ato simbólico, mas naquele momento, no Rio Jordão e em muitos outros sítios do planeta, o mergulhar o ser numa água ressignificada era um pedido para que ele morresse como permanentemente fixado no campo eletromagnético da Terra e fosse renascido em ligação ao plano astral cósmico, que está acima de todos os processos evolutivos do sistema solar. Sentem? Portanto, era um autêntico ato de regeneração oculta das condições de vida daquele ser. Hoje transformou-se num ritual histérico com muito pouco poder sobre as células, sobre o campo etérico e assim sucessivamente.
Eu digo isto porque as pessoas têm uma relação com a água muito piedosa. E não é. Não, ou seja, tu entras numa igreja e entras no templo e o que é que está lá? Uma pia. E o que é que está na pia? Água. Água tornada qualquer coisa. Água batismal. Essa água não é só H2O, mais a poeira que entretanto foi caindo do couro de madeira em cima da água batismal. Portanto, ao microscópio é H2O mais poeiras. Mas se essa água batismal quer ser alguma coisa, é isto. Ela é um canal, através das leis do hermetismo, do plano físico, físico, físico cósmico, que é onde está a igreja de granito, para o plano astral cósmico, além do mundo dos avatares e dos deuses. Senão, não é nada. E o que faz, isto está à frente de toda a gente, o que faz com que a água batismal tenha poder sobre a matéria, física, emocional, mental. Eu não sei se isso já se perdeu, provavelmente já se perdeu. Não sei, não sei. O que faz com que essa água batismal tenha algum poder são as leis do hermetismo que foram transmitidas pela escola de Luxor e foram transmitidas pela escola de Ra e foram transmitidas por Thoth, um patriarca de outra era, provavelmente um ser que ia até ao astral cósmico à quinta-feira e depois ali por volta de sábado à tarde voltava para o Nilo. Quer dizer, Thoth era um que caminhava sobre as estrelas, sentem? E o termo, o caminhante das estrelas, é o termo egípcio para o ser que saiu do plano físico cósmico, tem a sexta iniciação e caminha nos sentimentos de Deus. Portanto, caminha acima das estrelas. Sentem? Foi aí, rigorosamente, a expressão egípcia da escola de Luxor, que o Jorge Lucas foi buscar o termo Star Walker. Star Walker é o caminhante das estrelas, que significa o mestre e a mestra que saíram do plano físico cósmico. Ele é Skywalker, pois, mas o termo é o caminhante do céu. Mas o termo original egípcio é Star Walker. Eu não sei porque é que eles alteraram. Mas o termo, ele é Luke Skywalker, exato, caminhante do céu. Mas o termo egípcio é Star Walker. E o próprio George Lucas fala nisso claramente. Ele diz que a Guerra das Estrelas tem uma profunda influência da jornada do herói, de todo o trabalho de Jung, do trabalho de Joseph Campbell e da tradição do herói, tal como ela vem do Egito. Isso está lá nas entrevistas do George Lucas. O Logos é uma esfera de perfeição, como a lágrima de Deus que desce do mental cósmico e traz as leis, as arquiteturas. E o que ele é informação sistemática. Ele é informação. Vocês têm as letras. Sabem quando é que as letras são informação? Quando elas reproduzem um som gutural, um som do aparelho vocal. A, B, C. São informação porque traduzem um som. Não sei mas se tu tivesse as letras todas baralhadas dentro de uma tigela, tu só tens sons, não tens mensagem. Quando a informação é estruturada, as letras, as consoantes e as vogais são postas uma aos lados das outras para miraculosamente criar uma frase. O Logos, além de fornecer as letras da criação, ele fornece a informação estruturada que gera as frases. E as frases são as espécies. Quer dizer, a informação desestruturada é pré-espécies. Mas quando a informação começa a aparecer estruturada, começam as espécies. A informação estruturada numa borboleta não é informação estruturada numa senhora, nem é informação estruturada numa flor no deserto da Atacama e não é a informação estruturada num peixe no fundo do mar. Tudo isto é informação estruturada. Portanto, uma das belezas do mundo é abrir os olhos e dizer: eis o Logos.
como é bela a organização da energia. Porque um pinheiro é feito exatamente dos mesmos materiais de uma sardinha. Mas a informação está estruturada de forma diferente. E quem estrutura... Repara, tu tens muitas letras potenciais no teclado. Já há informação. R igual a R, P igual a P. Mas não tens ainda um texto. O Logos, pega no abecedário do divino, que eu penso que vem de além do mental cósmico. O divino diz assim, eis as letras. E o Logos começa... Eu vou criar um planeta. E então ele começa a escrever e a estruturar a informação. E quando o mundo nasce já saturado dessa informação potencial e, portanto, o mundo vai desdobrando, vai revelando a informação potencial que está no seu âmago. Sentem? E isto irá levar para a mãe do mundo, porque ela é a guardiã da informação logóica para a organização das espécies e para a evolução psicobiofísica do planeta. O Logos é onde vivemos. Atrás de ti está uma parede. Sim, e o Logos. Em cima de ti está um teto. Sim, e o Logos. À tua frente há um ecrã de computador. E o Logos. E sentem, a realidade está saturada de divindade. Qualquer pessoa que tenha experimentado LSD percebe isso. A realidade está saturada de divindade. Mas nós temos a ciência e as espirais lentas do conhecimento para nos proteger de vivermos permanentemente abissalmente embasbacados com o que nos aconteceu, que é termos sido admitidos à festa da criação. É uma festa, só entram very important people, VIPs, e tu és um deles. Ok, eu consegui minimamente definir o Logos, apesar de que é indefinível. Não sei se a Mel nos pode conseguir uma régua com o físico cósmico, o astral cósmico e o mental cósmico. Quem teve a humildade e o sentido de método britânico para organizar visualmente isto foi Alice Bella e o mestre tibetano. Eles apresentaram as primeiras percepções modernas das estruturas que sustentam os mundos. Ora, o que acontece é que quando tu caminhas para o Logos, portanto, o que é caminhar para Shambhala? É caminhar para um portal que te irá retirar do plano físico-cósmico um dia e unir-nos ao oceano divino. Mas acima do oceano divino está o mental cósmico, onde está a mente divina. E o mais parecido com a mente divina aqui são as leis da analogia, as leis da proporção, as leis da intenção, as leis da vibração, as leis da polaridade e assim sucessivamente. E Thoth foi um dos que mais próximos esteve de transmitir à Terra Thoth, que tem outro nome atualmente. Thoth é um mestre, para além de mestre ascenso, e é um dos antigos, juntamente com Enoch, que transmitiu à Terra o que melhor pôde compreender e viver desse percurso, desde o físico cósmico até o astral cósmico. Nesta imagem, vocês não têm o astral cósmico, só têm o plano físico cósmico. Portanto, para nos localizarmos, o teu corpo físico está algures aqui, o teu corpo astral está algures aqui, o corpo mental está algures aqui. Estes são os 3 veículos inferiores e agora os 3 veículos superiores, o corpo da verdade, o corpo de verdade
que ajusta o pensamento à verdade, está aqui, o corpo causal ou intuicional. Depois o veículo de luz e cor, o veículo da alma. Luz e cor, porque luz e cor se revelam estados, e ao revelarem estados tornam-se chaves para tu ires mais além. Este é o veículo de fogo. E agora a azul, perdão, é o veículo de luz e cor, e agora a azul, o veículo de fogo, onde está a mónada. Mónada, alma, intuição, mente, sentimentos e afetos e emoções e desejos, e o plano físico. Ok. Além deste plano, que é o sexto plano, então nós temos, vou passar a preto, nós temos o plano avatárico ou divino, que só pode revelar-se a partir das iniciações. Portanto, as iniciações são um processo através do qual o plano divino atua sobre a mónada, depois sobre a alma, depois sobre o búdico, depois, cada iniciação o plano divino altera algo abaixo. E agora talvez se possa ver uma imagem que tem o plano físico-cósmico, o astral cósmico e o mental cósmico. Então todos estes planos que vocês estão a ver aqui, e há ali uma flor no mental que tem a ver com a abertura da consciência. Todos os planos que vocês estão a ver aqui são dentro do físico cósmico. Todo o nosso ser, até à quinta, sexta iniciação, vive dentro do físico cósmico. Se eu tivesse que levar a alegoria do rio, diria que nós nascemos pequeninos e à medida que vamos evoluindo, vamos alargando. Nascemos pequeninos, mas depois abrimos com os sentimentos, abrimos com a mente, abrimos com a intuição, vamos alargando até que desaguamos como um rio através do plano divino do físico cósmico, desaguamos como um rio para o plano astral cósmico. Mas numa segunda imagem que nós vamos pôr no ar agora, todos estes planos que vocês viram são apenas o físico cósmico. Depois há um plano de sentimentos de Deus e depois há os planos da mente divina. Então, vamos tirar a palavra de Deus. Há um plano físico, onde os logos geram leis que limitam para que haja evolução. Há um plano de sentimento divino, além do físico cósmico, que não é comparável ao nosso sentimento humano, nem ao sentimento espiritual dos mestres, é o oceano de amor que está além, que é o astral cósmico. E depois há o mental cósmico. Eu acho que todas estas disciplinas que envolvem a água, desde a cura na água, a ativação da água, ao batismo, servem para colocar o ser em baixo, em ressonância, em conexão com o astral cósmico. E tenho a impressão que todos os templos construídos de uma forma muito regular, quer dizer, em que as medidas, a altura, comprimento, largura, os volumes, o ritmo, o simbolismo, a alternância entre motivos. Alternância, tens uma palmeira, depois tens um sol. Uma palmeira, depois tens um sol. Estes templos estão em ressonância com o plano mental cósmico. É exatamente isto. Todos aqueles planos que vocês viram antes estão aqui. Todos os planos que vocês viram estão aqui. Cosmic Physical. O que significa que a tua mónada está a algures vibrando a divindade aqui. Mas, como se disse, este Cosmic Physical é um conjunto de limitações que visa criar um ser apto a viver no Cosmic Astral. E agora vou mudar de cor. E o plano astral cósmico é este aqui. Este é vermelho. O plano astral cósmico é este aqui. É o plano dos avatares. E vou mudar para amarelo. Vem acima do plano astral cósmico o plano mental cósmico. É daqui
que vêm os logos. E além do mental cósmico, há o plano búdico, que era o tal intuitivo cósmico, e depois até que chegamos à trindade cá em cima. Que o Bhagavad Gita e a doutrina secreta chamam para Brahman. Ok, obrigado. Já chega de planos, não é? Mas isto é o Logos. Isto percebemos que o Logos é uma esfera que envolve a Terra inteira. Então, o que é o tarô? O tarô é, tal como o batismo, é uma tentativa de conectar o ser aqui embaixo, pô-lo em ressonância com o astral cósmico. O tarô é um veículo, como a água é um veículo. O tarô é um veículo para contactar não o mental cósmico, mas o logos da Terra. O círculo não passa e a esfera de perfeição, e o termo círculo não passa é muito especificamente isto, só passa após aquela iniciação. Até porque vais passar para fora do logos em nome de quê? Então, todo este aprendizado do amor, todo este aprendizado do perdão, todo este aprendizado da compaixão, todo este aprendizado de não deixar ninguém para trás, todo este aprendizado de se disponibilizar para ser um espelho da vida, é um aprendizado para criarmos um veículo poderoso capaz de vibrar nas forças oceânicas do amor divino, que não são, do qual o amor humano é um reflexo do reflexo. Então, logos é isto, e templo é o dispositivo invisível, sutil, secreto, interior, onde a consciência vai sendo conduzida para vistas cada vez mais amplas. Se o templo não alargar as nossas visões e as nossas vistas, não é um templo, é uma seita, é uma superstição. Crazy people. E os verdadeiros templos raramente são construídos em pedra, porque para construir um templo a sério em pedra é preciso uma enorme deslocação de forças. Não é porque tu alugas uma vivenda e chamas-lhe templo de Isis que aconteceu seja o que for. Não sei se me faço entender. É preciso uma enorme deslocação de forças. Escola é esta membrana invisível que nos vai conduzindo, sem palavras, e vai trazendo o caminho mais rápido de A para B. Uma escola, se é uma boa escola, deve sempre apresentar o caminho mais simples de A para B. Espiritualmente. A consciência é esta estranha capacidade de saber que sabemos, de conhecer que conhecemos, de ver que somos, de ser que somos. Quer dizer, a consciência é como que a neurologia do cérebro que todos os animais têm foi elevada ao quadrado. E ao ser elevada ao quadrado, a consciência serve para ver a mente. Quando vocês veem a mente a funcionar, isso é consciência. Sabes? Quando tu acordas assim, deixa-me ver como é que está a minha mente hoje. Ficas quieto e a mente começa a fazer as coisas dela. E paisagens, e o que é que eu não fiz ontem, tenho que programar isto, e eu estou cansado. Nesse momento, o estado em que tu estás em relação à mente é consciência. E iniciação é o processo natural, mas na Terra artificialmente acelerado. A Terra é um planeta em que as iniciações são artificialmente aceleradas pela hierarquia. As iniciações são um processo natural na Terra artificialmente acelerado, através do qual eu vou passando todos estes portais até o astral cósmico.
após o astral cósmico, eu não sei se o termo iniciação pode ser utilizado. Mas tu consegues a imagem do Verróquio, o batismo de São João Batista? Mas o que nós sabemos é que a água na Terra contém um canal para o astral cósmico. E o astral cósmico, por definição, não tem karma. É acármico. O que é que isto significa? É um plano onde o karma não é preciso, não existe. É um nível vibratório onde não há karma, porque não há nem bem nem mal. Há o amor divino e mais nada. E esse amor divino, como eu disse, é estruturante, é estruturado. Alguma coisa, os egípcios e os mandianos, os discípulos de João Batista, sabiam sobre a água para utilizar a água como conduto de uma radiação que vem de além do plano monádico, vem de além do plano divino pequeno e vai direto ao plano do sentimento divino grande. E vocês têm neste quadro de Verróquio é que vem a água a funcionar como um condutor de informação do Espírito Santo. A água e todo o Espírito Santo, todo o mental cósmico, nós dizemos mental e pensamos em masculino, dizemos arquitetura e pensamos em masculino, dizemos estrutura e pensamos em masculino, mas a mente divina, a mente cósmica, é feminina. A mente cósmica é o aspecto feminino de Deus, é o próprio Espírito Santo, que supervisiona a evolução. Então, vocês têm as mãos abertas, das mãos abertas desce radiação, a radiação atinge a pomba, que é o plano mental cósmico, e do plano mental cósmico libertam-se todas estas fagulhas de informação. O Verróquio, de repente, entrou completamente em abstrato. Vem aqueles raios de luz, de repente a pomba, ou seja, a mente cósmica, transmite informação que consegue atravessar os planos e chegar à pineal, ao centro da coroa, daquele que está a ser batizado. Isto é um grande mistério. Como é que João Batista vem a batizar o Cristo? O que é que isto significa? João Batista já nasce com a missão, mas como é que isso é possível? As almas, na Igreja Católica, a alma não existe antes de ser concebida. Portanto, como é que os anjos anunciam a Santa Ana que ela vai dar à luz um ser muito evoluído, muito importante, que irá abrir o caminho para o Salvador? Como assim? De onde é que ele vem? Só aqui tu vês que a questão da reencarnação tem que ser revista pela Igreja Católica, porque senão o Batista era só um ser que, entretanto, devido às suas escolhas, se tinha tornado espiritualmente poderoso. Mas não é. É um ser que já é anunciado à nascença como espiritualmente poderoso. Portanto, a alma de Batista já vem com uma qualificação pré-natal. Isso vem com uma qualificação pré-natal. Claramente, João Batista vem de um alto conselho cósmico, preparar o campo para que um filho de Deus, uma emanação da Trindade, possa operar aqui embaixo. Muito obrigada. Eu queria primeiro fazer esta reavaliação de logos, templo, escola, consciência e iniciação. Ok, vamos fazer...